E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje nós vamos conhecer o setup de um grande amigo, o Anderson do canal TBT Games, que tem uma coleção muito interessante, principalmente uma coleção de jogos dele, é incrível, a organização dele também é muito interessante e ele vai contar um pouquinho pra gente como que ele fez todo o setup dele, a construção. Eu acho que isso vai ser muito interessante para todo mundo que está pensando em montar um setup, está ali tentando idealizar como que faz as coisas. E é muito interessante a gente ver, muito legal a gente ver setups diferentes do nosso. Por exemplo, o meu é totalmente diferente do dele. Desde a organização, o meu é um setup lateral e depois tem a televisão na frente. O dele é os consoles embaixo da televisão. Isso é bem diferente. A questão de cabeamento pode ser passada de uma forma totalmente diferente. Então é interessante a gente ver como que ele joga e tudo mais. Além do que, ele é um adorador assíduo de uma televisão de tubo. Então, se você quer a melhor qualidade em um televisor de tubo, eu recomendo que você siga o canal dele, veja as dicas dele, porque é realmente muito interessante. E apesar de utilizar uma televisão de tubo, ele também não abre mão de um bom upscaler. Então vamos dar uma olhadinha no canal dele e ver aqui o que ele tem para nós. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre como eu mantenho mais de 20 videogames conectados e prontos para jogar aqui no meu setup. Já mostrei... Galera, deu para sentir a pressão ali, é muito videogame e é muita televisão junta. E também a minha jornada atrás de uma placa de captura para conseguir fazer gameplays e lives direto dos meus consoles e ainda jogar na TV de tubo com o máximo de qualidade possível. E hoje eu vou mostrar algumas atualizações que eu fiz aqui no meu setup para poder manter essa qualidade tanto nas jogatinas quanto nas capturas aqui dos meus consoles. E uma coisa legal também é que agora eu consigo automatizar algumas coisinhas aqui por comandos de voz sem ficar precisando do monte de controles que eu tenho por aqui. Então se acomode aí, pega uma bebida, porque tem bastante informação aqui nesse vídeo e fica até o final que eu vou mostrar um desenho de como ficou todo o esquema que eu montei para jogar em todos os meus videogames aqui com o máximo de qualidade possível. Cara, a parte de automatizar o setup, para mim é a parte mais importante, porque é a comodidade sua. Eu não sei a idade que você tem assistindo esse vídeo, né? Mas eu já estou começando a me tornar um tio. E eu estou fazendo assim um checklist para me tornar um tiozão. E a menor quantidade possível de botões que eu tenho que apertar, controles que eu tenho que mexer, para mim é a melhor solução. Então hoje eu penso muito nisso. Então todos os meus switches hoje são automatizados. Eu não preciso ir lá apertar o botão para selecionar qual switch que eu quero. O máximo que eu faço, porque ainda não tenho um dispositivo que faça isso por mim, que é selecionar o preset do console que eu quero jogar. Então, por exemplo, eu ligo meu Super Nintendo, eu tenho que apertar o botão no RetroTink e falar que o preset tal é do Super Nintendo. Por enquanto é isso que eu tenho que fazer. E tudo bem, esse trabalho eu ainda aceito fazer, mas poder automatizar é muito bom. Eu vou passar o vídeo do TBT para frente, o vídeo dele é um vídeo bem grande. Recomendo que você veja, os links do canal e desse vídeo vão estar aqui na descrição. Eu vou passar aqui para frente, já deixei separadinho aqui, aonde ele mostra a organização do setup dele, que para mim, e nesse vídeo, na minha opinião, é a parte mais importante. E, cara, eu vou falar assim, o TBT sobe a régua para cima de todo mundo que produz conteúdo game. O que ele fez para exemplificar o setup dele foi fantástico e eu tô criando uma versão, claro, mais simples, mas muito parecida do que ele vai mostrar pra gente. E aqui a gente vai entender os consoles que ele tem ligado e também como ele liga cada um dos consoles. Bom, então vamos para o desenho do setup aqui para eu conseguir ilustrar melhor como que estão as conexões e distribuições aqui do esquema. O Mega Drive, o Sega CD, o 32X, o Saturno, o Nintendo 64, o PlayStation 1, o Neo Geo e o Super Nintendo estão conectados via cabo SCART e esses cabos SCART vão para o meu switch SCART de 6 entradas. Desse switch sai um outro cabo SCART que é macho nas duas pontas e ele vai para o meu conversor de SCART para videocomponente da Bitfinex. Esse conversor ele também converte o VGA para videocomponente e por isso ele está recebendo também. Galerinha, se você estiver chegando agora e você ainda não manja tanto dessas conexões de cabos, adaptadores, dá uma pesquisada no canal, já tem muito conteúdo sobre switch, sobre
os adaptadores e sobre esses cabos SCART e VGA que a gente tem utilizado nos consoles. Mas, cara, isso aqui ele está explicando de uma forma muito simples para você entender. Então, você entende que os consoles ali, os cabos SCART saem dos consoles, entram nesse switch, passa para um conversor e depois agora vai seguindo ali. Você vai ver que é muito grande, cara. Desse conversor da Bitfinex sai um cabo vídeo componente que vai para o meu switch de vídeo componente. Este switch ele também está recebendo os cabos componente do Nintendo Wii, do GameCube e do PlayStation 2. Como o switch vídeo componente ele possui apenas uma saída, dele sai um cabo de vídeo componente que vai para um splitter, e esse splitter ele consegue dividir o sinal sem perda de qualidade, inclusive, e um cabo componente vai para a minha TV de tubo e um outro cabo componente para o meu OSSC. E um detalhe importante aqui também é que o sinal de áudio que o splitter recebe vai para a minha soundbar. Bom, o SSC, quando ele recebe o sinal de vídeo componente, ele trata a imagem e converte para um sinal digital, onde dele sai um cabo HDMI que vai para o meu switch HDMI de 4 entradas. E as outras 3 entradas desse switch HDMI recebem os cabos de vídeo do PlayStation 4, do Xbox 360 e do PlayStation 3. Do switch HDMI, então, saem 2 cabos HDMI, sendo que um desses cabos vai para minha TV moderna e o outro HDMI vai para minha placa de captura. Cara, olha isso tudo que tem no setup dele. É impressionante. Quando a gente começa a fazer realmente um fluxograma das conexões que a gente utiliza, a gente vê o quanto confuso é e o quão grande é você ter um setup grande e ligar tudo. A gente tem que utilizar SCART, no caso aqui ele está utilizando um conversor de SCART para componente, porque ele utiliza uma televisão de tubo que tem entrada componente. É raríssimo ou apenas se você fizer modificação na sua televisão de tubo para que ela aceite o RGB. Existem essas modificações, é até simples de fazer. Eu pensei em pegar uma televisão de tubo para fazer, mas ele coloca algumas coisas a mais no setup dele por conta dessa preocupação em colocar numa televisão de tubo. Caso você faça numa televisão moderna, você pode dispensar tanto o conversor de SCART para componente e não passar esse sinal pelo switch componente. Você faz a ligação direta no teu upscaler. Mas essa foi a solução que ele encontrou para que ele pudesse rodar os seus jogos na televisão de tubo, e ele ainda conectou uma soundbar para não depender do som da televisão, que geralmente é de uma qualidade mais de entrada, né? Uma qualidade bem inferior que uma soundbar pode trazer. Mas esse aqui foi o setup dele, cara. Eu achei fantástico a forma com que ele fez, o diagrama que ele utilizou para exemplificar todas as conexões dele, e realmente ele está fazendo assim com as melhores condições possíveis, né? Utilizando SCART para os consoles mais antigos, utilizando componente para os mais modernos, né? E os que já têm sinal HDMI, utilizando HDMI, e o Dreamcast utilizando VGA. Eu espero que essas ideias todas de setup possam te ajudar a você realmente a criar o teu setup e ir pegando uma ideia de um, uma ideia do outro, para que você possa ter o seu setup dos sonhos. Por fim, posso capturar gameplays de qualquer um desses consoles, podendo jogar tanto na TV moderna, os consoles mais modernos, como também os consoles mais antigos, graças ao SSC. Mas eu geralmente prefiro jogar os consoles antigos na TV de tubo mesmo. Bom, e agora a última coisa que eu quero comentar nesse vídeo aqui é a forma que eu automatizei alguns... Bom, aqui ele já vai entrar em outro assunto, que é a automatização dele, né, para ele se livrar dos controles. Não é tanto a ideia minha de trazer esse vídeo, é mais de mostrar a grandeza de um setup e tudo aquilo que pode compor um setup que às vezes está escondido atrás da estante, atrás ali do seu móvel e tudo mais. Olha a quantidade de switches, a quantidade de adaptadores e conversores e, cara, cabos que tem nesse setup para que tudo isso funcione e você consiga assistir uma gameplay que ele faz ou que eu faço, ou até mesmo para a gente poder fazer uma gravação ou alguma coisa. É muito desejo, é muito sonho embarcado na construção de um setup. Eu queria deixar para vocês essa ideia de como você obter, principalmente uma saída SCART, né? E você jogar para um componente
para você poder atingir ali a tua televisão de tubo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse setup maravilhoso. Lembrando, siga o canal do TBT aqui na descrição, um canal fantástico que ele traz muitas dicas sobre a construção do setup dele e sobre como funciona tudo no setup dele, a coleção dele, enfim, é um conteúdo muito interessante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos.